Olá, gente, tudo bom? Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Pois é, chegamos aqui no ensino médio, onde vocês verão aqui essa nova disciplina na vida de vocês chamada Física, tá? Eu sou o professor Juliano Bento, e serei o professor dessa disciplina aí para vocês, né? Também sou professor de matemática. Só para vocês saberem um pouquinho sobre mim, sou formado em Física pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Também sou mestre por essa universidade aí, né? E algo, para quem vai acompanhar todas as videoaulas para valer a partir de agora, vocês vão sentir uma coisa um pouquinho estranha. Por quê? Eu comecei a gravar as videoaulas no meio da pandemia de 2020, né? E já tinha aí, março, né? Foi mais ou menos a época que a gente começou a gravar. Depois em abril vieram umas férias, né? E aí maio a gente começou a gravar para valer. Então uma boa parte não, uma parte do conteúdo inicial de física eu não gravei em videoaula. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou gravando agora para vocês essa introdução as primeiras duas apostilas aí, né, de física, para disponibilizar para vocês assistirem, obviamente, tudo aí, tá bom? Então, a partir de cinemática vetorial, vocês vão observar que vai ter uma quebra aí não só na qualidade, né? A qualidade um pouquinho também, mas na minha desenvoltura, no modo de dar aula aí, parece que vai decair um pouquinho, mas é porque eu tô gravando. Isso aqui são, na verdade, essas aulas aqui são as últimas aulas que eu estou gravando para repor aquele começo de ano conturbado lá. No fim, vocês vão ter um material completo aí. Até eu estou gravando também, estou terminando Física Moderna, que é uma das últimas disciplinas lá do terceiro ano, que eu ainda não terminei. E então, até aí, meados de maio, para quem estiver acompanhando em 2021 e para quem não estiver acompanhando, obviamente já vai estar tudo disponível para vocês aí, tá legal? Algo também um pouquinho diferente é que nós fomos tendo várias recomendações aí por parte da direção, da coordenação e da orientação da escola quanto à durabilidade do vídeo. Então vocês vão observar que esse vídeo aqui ele vai ser longo. Ele vai ter aí talvez uns 40 minutos ou mais. Se eu precisar cortar ele no meio aqui, se eu perceber que está muito grande também, eu vou fazer isso, né? Mas depois disso, vocês vão observar que as aulas vão diminuir muito de tamanho, vão ter de 10 a 15 minutos, que foi a sugestão da época da escola, tá bom? O meu modo aqui de dar aula para vocês vai ser utilizando o material didático disponível nessa época, né? Que é esse material didático aqui, que é do Uno, tá? Então vocês têm que ter ele em mão aí, né? Para aprender, para compreender aí o que está acontecendo, porque eu vou me fundamentar muito nele, né? Que mais, né? Uma coisa importante também, eu geralmente gravo, vocês vão observar aí nas aulas depois, né? Eu gravo ali uma videoaula, né, de teoria e depois eu passo para os exercícios, tá? Nesse começo aqui vai ser um aulão, então eu vou gravar a teoria, tá? Se der tempo ali eu faço um ou outro exercício aqui mesmo com vocês, só para exemplificar algo. E depois nós vamos disponibilizar para vocês vídeos de resolução de exercícios que eu vou gravar com a turma presencial, tá? Pode ser que haja essa turma presencial, né? A gente não sabe ainda como que vai estar aí, né? Pode ser que não. Se não houver a turma presencial, eu vou gravar como eu gravei as outras. Eu vou pegar um pedaço de papel, vou rascunhar, vou tirar dúvida de vocês ali, né? E pronto. Eu prefiro fazer tudo no papel. Eu tenho até aqui uma mesa digitalizadora, mas eu percebi que ela atrapalha um pouco, além de com o papel ali, é mais fácil eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Enfim, a dinâmica da aula online eu fui aprendendo ao longo, né, do ano aí, do ano passado. Vocês vão perceber que eu precisei fazer dessa forma que fica um pouco mais compreensível aí o assunto, tá bom? Bom, eu já deixei também um vídeo preparatório para vocês, de introdutório, perdão, para como se comportar aqui, então eu não vou nem sondar essa parte aí, eu vou direto aqui no conteúdo, que é o conteúdo de conceitos básicos de física, tá? Que nem eu falei para vocês, eu falei?
Não lembro se eu falei. Creio que foi uma regravação aqui que eu falei, mas se eu não falei, o que é física, né? Bom, se vocês perceberam aí que ciência se dividiu aí em física, biologia e química, tá? E física, ela trata de assuntos que a química e a biologia não comportam dentro da ciência. Como assim? Quanto a biologia trabalha muito com a parte da vida, como que a vida se procede, a matéria se procede do ponto de vista da vida, e a química ela vai trabalhar mais com a questão de moléculas, o alinhamento entre moléculas ali, como que elas se comportam na natureza, e é algo bem complexo que precisa de uma disciplina para isso, né? Aqui a gente está preocupado em estudar a matéria do ponto de vista fundamental e todas as implicações que ela gera no universo. Então a matéria, vocês vão perceber aqui que ela é feita de átomos, esses átomos são feitos de partículas, essas partículas possuem cargas elétricas, que a gente vai definir tudo isso aqui, possuem também propriedades magnéticas, possuem também propriedades eletrostáticas, possuem aí, do ponto de vista macroscópico, o comportamento delas gera temperatura, essa temperatura afeta também outros corpos, gera calor, gera energia, existe gasto de energia, enfim, existe muita coisa que a matéria trabalha aqui, que é o que eu vou iniciar com vocês aqui, esse conceito, tá bom? Então, o importante aqui, nessa primeira videoaula que eu estou gravando para vocês, né, é a gente compreender aqui, tá, o que é física. Física, ela vem aí do grego, que significa natureza. Então, a física ela está sistematizando a natureza. Tá? A física, como nós entendemos hoje, ela surgiu mais ou menos ali nos anos 1500, 1600, com grandes cientistas como Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, Kepler, enfim, tem uma infinidade de grandes cientistas ali, o próprio Descartes, né, com o método científico ali, Laplace, enfim, vários contribuíram para a fundamentação da física como nós entendemos hoje. Se vocês estudarem filosofia, vocês vão observar que existe um livro de Aristóteles chamado Física. A física de Aristóteles ela não é a física fundamentada no método científico que nós trabalhamos aqui. O que é um método científico? É um método da experimentação via replicação. Tá? Se eu descubro uma coisa nova na natureza, eu tenho primeiro que olhar para essa coisa nova, tentar explicar ela e replicar ela para ver se a gente compreendeu bem no laboratório. Tá? É claro que existem diversas situações complexas, né, nesse método científico que não dá para replicar, mas de forma geral é assim, a gente precisa criar uma teoria para explicar algo, uma teoria, enfim, tem toda aquela parte da tese e tal, para compor ali o que significaria aquele fenômeno da natureza e para a gente entender aí o que é física. Tá? Isso que é a parte instigante da física. Então, um avião é algo totalmente físico. Foi a compreensão de como funciona, compreensão primeiro que existe um negócio chamado ar. O ar é um fluido, o fluido possui diversas propriedades aí aerodinâmicas e com base nisso se constrói por meio da velocidade que ele adquire, por meio da anatomia, né, do avião aqui, a forma da gente né, manipular esse ar, manipular essa aerodinâmica de forma que ele voe. Então a física trabalha com isso. E obviamente, né, todas as engenharias, a engenharia aeronáutica que constrói um avião, não é um físico propriamente dito, né, se utiliza dos conceitos físicos para compreender melhor como que funciona a natureza do ponto de vista tecnológico, que é o que a engenharia aqui está preocupada. Engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, a engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, robótica, enfim, tem infinidades de engenharias aí para trabalhar com isso, né? Bom, então a física ela surgiu aí, como a gente entende hoje aí, né, nos anos ali de 1500, 1600, e o pai, o chamado pai da física, foi esse cara chamado Isaac Newton, que viveu na Inglaterra. A gente vai falar bastante sobre ele aqui, então pode ficar tranquilo, eu vou dar uma breve história dele lá para frente, tá? Porque foi ele que primeiro escreveu um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.
não existia disciplina física ou química, existia filosofia natural, que dava conta de tudo isso, né? E ali ele começou, pela experimentação e leitura de diversos aí, cientistas, compor o que a gente entende hoje como sendo a física, tá? Bom, aí deixando tudo isso que a gente acabou de falar aqui bem claro, né? A física, então, vai estudar o que desse universo que a gente está falando aqui? Bom, a física, ela trabalha com... A primeira parte que a gente vai ver aqui é a chamada mecânica, tá? O estudo de mecânica, ele compreende praticamente aí duas situações, que é a cinemática, que é essa primeira apostila aqui vai estudar. O que é cinemática? Cine significa movimento. Mática mecanismos, né? Então a gente vai estudar aí os mecanismos de como o movimento se comporta. Então a gente vai, do que o movimento precisa? Né? A matéria em movimento significa o quê? Quais são as características principais que ela possui? A gente vai ver aqui que a principal característica para a gente entender que algo está em movimento é ter tempo e ter espaço. Então são as duas primeiras aí. E a gente vai aprofundar daqui a pouquinho isso daí, tá bom? Depois nós vamos estudar mais para frente a causa do movimento. O que origina no universo o movimento. É algo quase filosófico, mas vocês vão ver que tem boa parte de filosofia ali, mas é totalmente ali fundamentado na experimentação e na existência desses pressupostos. Né? A filosofia, hoje, ela analisa as consequências da ciência, boa parte, não toda a filosofia, uma parte da filosofia da ciência, né? Ela observa a ciência, tá? E com isso ela tenta pensar as implicações disso na vida do homem, né? E no ato de pensar e nas compreensões de onde nós, né? De onde a física não consegue se desenvolver, né? Depois disso nós vamos estudar uma física que é chamada física térmica ou termologia, tá? Estudo da temperatura. Nós vamos ver que temperatura aí é uma coisa bem estranha, né? E ela interfere muito na matéria. Tá? Depois nós vamos estudar aí a chamada ótica geométrica. Tá? Existe uma outra ótica, que é a ótica ondulatória, que a gente só arranha um pouquinho aqui em ondas, mas não é com profundidade. O que é a ótica? A ótica é o estudo da luz. Tá? Não é a ótica lá que você vai comprar o óculos. Né? Aqui é mais que isso, é o estudo da luz e como que a luz se propaga em meios materiais, que a gente chama o ar aqui de meio material, o vidro, qualquer coisa que a luz consegue passar é um meio material, né? A água, por aí vai. Então a gente vai estudar e materiais que a luz consegue aí se distorcer de tal forma, né? Distorcer aí de forma que a gente controle isso, que são os chamados aí, instrumentos ópticos, tá? Que é espelhos, lentes, lunetas, telescópios, microscópios, tudo isso são aparelhos, instrumentos ópticos aí para manipular a luz, para ou aumentar uma informação que está ali pequena, ou para pegar algo que está muito longe e trazer para perto, que é o que um telescópio faz, né? E por aí vai. Depois nós vamos estudar uma outra coisa, um outro ramo da física que é a ondulatória, ou o estudo das ondas. E quando eu falo aqui onda, não é onda de mar somente. O universo ele pode estar dividido em duas partes, matéria e onda. E a gente vai ver que as duas, na verdade, são uma só, com a mecânica quântica, que a gente vai também só trazer aqui uma pincelada lá no final do ensino médio, né? O que são ondas, né? Onda, a gente vai estudar, é mais ou menos o estudo só assim, né, trazendo bem superficialmente, né, o estudo de como que se porta, por exemplo, as cordas de um violão, o ar dentro de uma flauta, como que isso emite som, mas não somente isso, né, a gente vai descobrir que a luz é uma onda eletromagnética e quais as implicações, propriedades, elementos dessas ondas aqui, tá bom? E por último, que é praticamente o terceiro ano inteiro, que é esse bloco aqui, é a eletricidade e o magnetismo, que vão dar origem ao eletromagnetismo. Tá?
Então aqui a física está preocupada em olhar para dentro do átomo e ver que lá dentro tem o que além de matéria. A matéria ela tem carga e essas cargas podem ser positivas ou negativas, elas possuem, como eu falei para vocês, né, propriedades magnéticas também. A gente vai estudar todos os fenômenos que deram origem depois a uma engenharia elétrica que compõe aqui esse instrumento que vocês estão me enxergando aqui, que é a TV, o celular, tudo isso são fenômenos eletromagnéticos, é uma manipulação tecnológica do eletromagnetismo. Então a física trata disso. Olhar para primeiro, nem sempre foi assim, tá? Em alguns casos da física, a tecnologia veio primeiro e depois a gente foi entender o que estava acontecendo. Mas, de forma mais, aqui dentro inclusive da termodinâmica aqui, aconteceu mais ou menos isso com Carnot, né? Mas de modo geral, a física ela vai observar um fenômeno, vai tentar entender isso e a gente vai gerar a tecnologia. Tá? Vocês podem ver isso acontecendo o tempo todo. Levitação magnética hoje, né? Tem tantas novidades na física aí que os físicos vão compreendendo, né? Que depois se aplica na indústria e traz todo esse conforto que a gente tem aqui. Pensar que a internet, por exemplo, ela surgiu por uma necessidade dos físicos do CERN, que é um Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que fica ali na fronteira franco-suíça, lá em franco-suíça, né? Então, entre a França e a Suíça, que é um dos maiores institutos aí, que tem um anel ali, o chamado LHC, que pega uma partícula, acelera ela ali e colide e observa o que tem dentro, né? Então, o que é um acelerador de partícula? Ele vai observar o que tem dentro ali da matéria e quando ele faz isso, ele descobre mais propriedades, que é o que o físico está, né, também querendo saber. Ele não quer só desenvolver tecnologia, ele quer entender como que funciona o mundo e o universo. Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vê que a nossa ignorância é absurda. Pra vocês terem uma ideia, 95% do universo, do que realmente compõe o universo, nós não temos ideia do que seja. Nós damos nomes para a nossa ignorância. Então a gente chama de energia escura, matéria escura, ainda tem teorias tentando explicar isso, mas a gente não sabe o que é. Tá? Energia escura ou energia invisível, enfim. A gente só tem aí 5 a 4% de compreensão de quanto que o universo ele consegue nos fornecer de informação. É muito pouca coisa ainda, tem muito chão ainda para a gente trilhar e caminhar e compreender. Então, observar para macroscópio, o mundo macroscópio, por exemplo, sóis, quasares, buracos negros, isso faz com que a gente também compreenda melhor a nossa origem e a nossa própria origem da matéria no universo, né? Algo que eu não falei aqui, que eu estou falando aqui de cosmologia, né? De estudo, né, do universo, isso aqui está dentro de mecânica também. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho aqui como que funciona do ponto de vista newtoniano aí, as galáxias e tal, e depois em física moderna, que está aqui, foi uma revolução que aconteceu no início do século XX que mudou tudo. Não é que mudou e substituiu, mudou e agregou e teve uma nova reinterpretação de como que a física era. Então aqui, gente, o que aconteceu? Que aí surgem esses grandes nomes, né, que a gente já conhece, o Einstein, Bohr, Planck, enfim, não sei se vocês conhecem esses dois aqui, mas eles são aí os pais da quântica. Heisenberg também tem aqui, tem muitos físicos aqui incríveis aí do início do século XX, que hoje revolucionaram de tal forma que no início do século XX a gente não tinha, né, a gente fala que isso aqui é um objeto eletromagnético, mas mais do que isso também ele é um objeto quântico, ele é um objeto que está ali trabalhando. O GPS, por exemplo, é um objeto que só existe porque a gente conhece a relatividade. O GPS Global Position System. Então ele ele mapeia, esse mapeamento que ele faz do planeta Terra é graças a somente aí a, a relatividade, tá bom? Muito bem, isso aqui então foi uma varredura gigante, a gente vai aprofundar em cada item aqui, cada ponto, né? Pode ficar tranquilo sobre o que é física e seus componentes. Então eu acho melhor quebrar o vídeo aqui mesmo, não fazer eu já me detive muito aqui nesses conceitos básicos, né? Então eu vou quebrar um pouquinho aqui e para começar a trabalhar com vocês algumas leis aí, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades,
que a gente precisa para entender melhor a física. Então, até daqui a pouco.